A esposa não tem função de cuidar de marido. Não. Porque o marido é um adulto. E nem o marido... E nem o marido tem que cuidar da esposa. A nível de carências afetivas, Sim, infantis, né? Não, mas assim, ó, em um relacionamento onde um tem que cuidar do outro, mandar, entende-se que tem vai comer, faz isso, faz aquilo. Isso, então assim, ó, se você cuida do seu cônjuge, se você manda no seu cônjuge, vocês não estão se comportando como adultos. Não. Eu não preciso cuidar da Dulce. Por quê? Porque a Dulce é uma mulher potente que sabe se virar sozinha. Agora, imagina que eu tenho problema com bebida, ou a Dulce tem problema com bebida, ela já não vai mais conseguir fazer as coisas sozinha, aí eu vou ter que ir lá, vou ter que cuidar, aí eu passo a fazer a função de mãe. Porque mãe e pai são funções. Ninguém vive a vida inteira na função de pai. Né? Como nós estamos falando do nosso filho. Quando o Samuel fica mais velho, eu não vou mais precisar fazer função de pai para ele. Porque, pai, eu vou querer morar em outro país. Beleza, vai lá, segue sua vida. E a função de pai não vai mais existir. Exatamente. Aliás, até vai existir, mas só que vai ficar inativa. Entende? Então, assim, ó. Aí o marido tá com problema de alcoolismo. Ele passa a se comportar como criança, passa a depender. Opa, ó a Siri falando aí. Se o Samuel visse isso, ele ia ficar endoidado. Então, assim, ó, aí o marido passa a se colocar na função de criança e a esposa passa a fazer função de mãe. Aí veja que nesse exemplo não basta tratar só o marido. Você tem que também explicar para a esposa que ela tem que sair da posição de mãe. Aí o que acontece? Muitos casais vão até o pastor. Falam assim, pastor, o meu marido não para de beber. Eu tenho que pegar a toalha dele, eu tenho que fazer a comida para ele, eu tenho que buscá-lo quando ele está bêbado. E o pastor ou a pastora, às vezes, fica sem saber o que fazer. O que eles fazem? Chama o marido. Aí quer tratar só aquele marido. Que é o problema. Isso. Só que aquele marido só está naquela função de dependente porque a esposa está como dependente. Isso é interessante porque a relação dependente-codependente é uma relação que ambos se alimentam desses venenos. É um veneno. Desse relacionamento tóxico e ruim. Sabe por quê? Queridas que estão no Instagram, meninas aqui do YouTube, Semana da Cura Emocional já está, ó, segunda-feira, dia 6, começa. Então, vai, se inscreva para você receber as aulas que serão gratuitas, né? Será um evento em que nós vamos te ensinar a como iniciar o seu processo de cura e liberdade emocional em 3 dias. Então, todas essas informações que nós estamos trazendo, você vai ter muito mais na Semana da Cura Emocional. O link está na bio do nosso Instagram, se inscreve lá, digita lá, e aí você entra no grupo do WhatsApp também para você acessar os links e acessar a nossa comunidade do Facebook, nós vamos liberar, para você aprender e ter muitas dicas ali e aproveitar bem a sua semana e aprender bastante. Bom, vamos então entender aqui. Dependente e codependente. Vamos explicar como é que funciona essa relação? Quem é quem? Dulce, quem é o dependente? Quem é o codependente? Nós vamos agora explicar. Detalhe, dependente só existe porque tem um codependente. E o codependente só existe porque tem um dependente. Eles não sabem viver um sem o outro. Na sua cabeça, se você se reconhecer como uma dependente, codependente, você vai pensar assim, ai, eu vivo sem ele. Vive nada. Se ele for embora, você vai colocar alguém no lugar se você for uma codependente. E o dependente, se a mulher não quer mais saber dele, porque ele bebe pra chuchu, ele vai encontrar outra mulher que vai fazer a mamãe dele. É assim, os dependentes e os codependentes, eles não vivem sozinhos, eles não sabem viver sozinhos. Mas vamos lá. Quem é o dependente da relação? Qual a característica? Primeiro, é aquele que vai se comportar como a criança. É a criança da relação. Veja, os dois são crianças, mas a nível de função, um é a criança. Isso, nossa, é aquele que mais recebe. Só quer receber. É o bebê que só quer o peitinho da mamãe para teu leitinho. É o adulto de 40 anos, mas é o bebê. Por quê? Ele é incapaz, ou ela é incapaz de conquistar algo sozinho. Precisa sempre do codependente. E sempre precisa do outro para avançar. Então, o dependente, ele é o bebê da relação. Por quê? Porque sozinho ele não consegue viver nessa relação, ele não consegue ir para a vida, ele não consegue fazer nada. Por isso que muitos homens, aliás, por isso que quando existe drogadicção, ou alcoolismo, ou vício em pornografia, seja qual vício que for, aquela pessoa que está com vício, ela perde o cuidado de si. Não é assim? Aí tem que vir a codependente da mulher, ou a mamãe, né? Atrás do filho, lá na Cracolândia. Aqui em São Paulo é Cracolândia. Lá nas biqueiras, tem que caçar um menino? Pois é isso. Dependente, ele se torna um bebê na vida, porque ele não vai para a vida.
porque ele precisa se tornar criança, ele se torna criança, isso é um trauma. Agora, e quando o marido não bebe, Dulce? Ou a esposa não bebe, não tem nenhum vício? De qualquer forma, tem uma dependência emocional. Então, o dependente, ele é uma pessoa que tem alguma dependência. A Dulce, dependência de bebida, de álcool, né, de droga, é só a ponta do iceberg, porque o que sustenta o vício é a dependência emocional, é o problema que teve com a função materna, você gosta ou não. E bom você ter observado. Do primeiro dia de vida ou dos 10 dias de vida até o primeiro ano, Isso. quando a criança está aprendendo a andar. Isso, eu mencionei aqui, ó. Bom. Então, assim, ó, isso... Fala. Não, pode falar. Isso que você falou é importante, por quê? Porque o que aquele adulto que está se comportando como criança quer é preencher o vazio emocional, Com certeza, que não foi preenchido pela função materna dentro desse período que você mencionou. Do zero, didaticamente falando, do 0 ao primeiro ano de vida, ok? Assim que nasceu ao primeiro ano de vida. Isso. Só que aí, aquele preenchimento, aquele vazio emocional nunca vai ser preenchido por ninguém. Esse que é o X da questão. É por isso que é um relacionamento de sofrimento. Porque a pessoa vive repetindo um trauma infantil, buscando a mãe nas pessoas, nos cônjuges, nos maridos ou nos filhos. É por isso que a pessoa que tem o vício é muito assim, é difícil ela sair do vício. Gera muito sofrimento. Por quê? Porque ela sempre vai ter a necessidade de preencher. Veja, Vini, seja no vício... Aquele preenchimento emocional, né? Seja no vício, ou seja no relacionamento, quem é dependente, se é um dependente de, sei lá, de droga, a droga faz a função da mãe. Nossa. Para preencher o vazio que teve lá na infância. É trauma, não é safadeza. Desculpa, gente, não é safadeza e nem é demônio. Não é safadeza. O diabo se aproveita para fazer com que essa pessoa fique mais aprisionada, tipo, não ouvindo essa live, não assistindo aqui. É verdade. Fica ouvindo as palavras. O diabo se aproveita, mas isso é uma dinâmica traumática que Satanás sabe que nós temos e que ele usa para te aprisionar ou aprisionar a pessoa que você ama. Isso. Então, o dependente, ele faz da droga e da bebida, se ele tiver isso, ou do sexo com a pornografia, a mamãe que ele não teve. É inconsciente. Sim. Agora, se não tem nada disso e não sabe viver sem a esposa ou sem o marido, faz do marido ou da esposa a mamãe também. Por isso que os casamentos vivem caóticos, porque ninguém mais vira mãe, senão a sua mãe, a sua função materna que você já teve. Ali, teve um problema de conexão nesse primeiro tempo de vida que a criança precisa? Querida, não tem jeito, você vai ter que lidar com isso para sempre, até Jesus voltar, porque lá no céu todo mundo vai estar resolvido, né? Posso falar da relação codependente? Fala, você quer trazer? Não, fala. Então vamos lá. Eu ia trazer algumas observações, mas vamos avançar. Tá bom. A relação codependente. Agora, então, entendeu? Dependente, bebê da relação. Não faz nada sozinho, precisa sempre da mamãe correr atrás dele porque ele tá usando droga, porque tá bebendo, jogado lá no caminho, ou porque não se sente olhado. Meu marido não me olha. Você tem isso com seu marido? Que ele não te olha? Você tá bebê na relação. O marido não tem essa função de te olhar. Quem tem que fazer isso é você. Você agora faz a função materna consigo. Aqui a primeira dica para o processo de cura. Para de entregar as suas necessidades na mão das outras pessoas, senão você vai se arrebentar como você tem se arrebentado e como eu me arrebentei na vida também. O codependente, quem é? É aquela pessoa diferente. Não é o bebê. É a mãe da relação. É a mãe. Seja marido, seja mulher. É a mãe da relação. Veja, não é o pai da relação. Mãe. É a mãe da relação. Porque o trauma foi feito com quem? Foi com a função materna. Então é a mamãe da relação. Porque quem é que nutre o bebê? Não é o pai. Quem é que dá o peitinho pro bebê? É o papai? Não. Uma vez quem é que dá de mamar pro bebê? É o papai? Você lembra uma vez com o Samuquinha? Eu falei, Vinícius, era bebê. A gente fez isso mesmo. Vinícius, o Samuel não queria largar de mim. Claro, né, gente? Peitinho da mamãe é muito mais gostoso, né, meninas? Vinícius, deixa eu ver se o Samuel aqui, se ele se aceita com você, né? Isso, aí eu tirei a camisa e falei, vem mamar. Eu falei pra ele. Aí ele, ai, que nojo, pai. Não falei que nojo. Ele era bebezinho, ele era maiorzinho, sabe? Já ele ficava assim, ó. Não, bebezinho? Porque lembra que era 6 meses. Não, que nojo. Eu não lembro, não. Não, amor, claro que fizemos. Não, esse eu não lembro. Eu lembro que ele já era maiorzinho, que eu falei. Peito peludo? Ele falou, nossa, que peito peludo. Lembro. Aí ele falava, mamãe, eu prefiro você. Eu falo, claro, né, filho? Não é mamãe, né? Querida, papai não dá de mamar. Não, papai não dá, não tem graça, credo, eca, não, né? Nem leite sai, gente, pelo amor de Deus. Deus é perfeito. Então, essa relação dependente-codependente sempre vai ser a mamãe da relação, seja o homem ou seja a mulher. Bom,
E essa mãe da relação funciona assim. Olha isso, Vinícius, anota isso que as irmãs vão ficar passadas aqui.